Por que é impossível permanecer ateu e honesto, pelo menos a longo prazo? Nós temos que entender que justiça significa equilíbrio que deriva de proporção. Na teologia católica, eu já expliquei em diversas ocasiões que a alma, anima, vem do latim, anima, ou seja, a alma ela é feita de inteligência, vontade e sensibilidade. Nós não somos meros animais, meros humanos que se movem por instintos primitivos e só. Não. Nós temos inteligência, nós temos vontade própria, nós temos uma animação perante o espaço-tempo, perante a escala cósmica, perante a eternidade, porque nós somos uma alma, todos nós somos almas imortais, Então a alma, eu estou explicando isto porque a alma ela é um fator fundamental para explicarmos a questão da justiça. E por que eu digo isto? Porque na visão materialista, ateísta, eles não acreditam na alma. O ateu, por definição, ele não acredita em coisas que estão além da matéria, coisas sobrenaturais e, digo mais, coisas abstratas. Sim, o ateu, ele também, na prática, pela lógica, ele não crê, por exemplo, nos números da matemática, no idioma, na prática. Claro que o ateu, ele vai falar de matemática, mas na prática, se o cara é ateu e os números da matemática não são materiais, eles não creem na matemática, porque não faz sentido. Então o cara não sabe o que está falando, tá? Quando ele diz que é materialista, quando ele diz que só crê no material. E por que eu estou dando este prólogo? O que isso tem a ver com o tema? Na teologia católica, nós que somos católicos, que somos batizados, que estamos em estado de graça, enfim, nós cremos em um Deus onisciente, ou seja, em um Espírito supremo, divino, que, como diz no Apocalipse, é o início e o fim de todas as coisas. Ele sustenta a realidade nele, ele é a própria realidade. É um juiz, é um pai misericordioso, mas também juiz, que julga de acordo com a sua onisciência, ou seja, ele penetra em tudo, ele é tudo, ele é, de acordo com a visão de Santa Brígida, se você pega a visão de julgamento de uma alma, o que o demônio diz diante de Jesus, forçado por Jesus, porque o demônio, como ele está no inferno, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu a visão beatífica, ele podia ter a visão beatífica, mas ele não tem mais, então ele confessa, ele é obrigado por justiça a confessar que Jesus é a justiça em si. Quando o demônio perde aquela alma, quando aquela alma se salva, o demônio é obrigado a confessar que Jesus é a justiça em si. E por que ele é a justiça em si? Porque quando Jesus, nosso Senhor, ele vai julgar uma alma, quando ele vai julgar qualquer ação, qualquer detalhe de qualquer coisa que envolva a justiça, ele sabe perfeitamente a proporção barra equilíbrio. Ele sabe, ele simplesmente sabe. Ele transcende isto. Então o que é que rola? Quando um cara é ateu, quando um cara é materialista, liberal, enfim, quando ele tem uma visão puramente material das coisas, naturalista, ele não sabe, por exemplo, se um assassino deve ficar 20 anos, 50 anos, prisão perpétua ou ter pena de morte. Ele não sabe dizer se é isto. Por quê? Porque o ser humano, por definição, ele é imperfeito. Por definição, ele não tem capacidade de alcançar a máxima da justiça neste sentido. Claro que nós podemos ser santos, claro, nós devemos ser santos, devemos buscar a santidade dia e noite, mas, porém e todavia, o ser humano, nesta questão do julgamento, nesta questão de perfeição quantitativa, porque, de novo, Jesus ele pode julgar qualquer coisa na máxima proporção. Ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe perfeitamente o equilíbrio das coisas. Se o cara comete um crime, Jesus ele sabe perfeitamente qual é o equilíbrio. Aí chega aquela ateísta, não vou dar o nome, Ah, mas Deus não entende de equilíbrio, porque se o cara rouba um negócio grave, se ele rouba R$ 1 milhão, ele tem que ir para o inferno por toda a eternidade? Sim. Por quê? O inferno é resultado de uma ofensa infinita contra uma ordem infinita colocada por um Deus infinito. Logo, o inferno necessariamente, logicamente, deve ser eterno barra infinito. Então fica essa resposta de 10 segundos para essa ateísta militante retardada, que eu tive o prazer de bater, tá? Intelectualmente, é claro, Não vou bater mulher. Ela mesma se odeia, Fazer o quê? Então o que é que rola? O ateu, na prática, ele não vai permanecer justo a longo prazo. Por quê? Porque além de ele não ter
a visão correta da proporção, ele não sabe, né? Tipo assim, o ateu, como ele não acredita em uma justiça maior, em uma punição assim que transcende o próprio conceito de punição, né? Porque o conceito de punição é um conceito meramente abstrato, é basicamente uma teoria, né? O ateu interpreta a punição como uma teoria, né? Porque tem o abstratismo e tem a prática. Como o ateu ele não tem a proporção correta das coisas, ele vai fatalmente achar que a justiça é a lei do mais forte. Então o que é que acontece? O ateu ele acredita na prática que a justiça é a lei do mais forte. Ele acha que somos acidentes biológicos da natureza, que não teve inteligência divina que ordenou nada, que nós somos frutos da teoria da evolução, que nasceu como esotérica, tá? A teoria da evolução nasceu como esotérica, né? E ele acha que nós somos assim, tipo, nós somos meros animais que nascemos, crescemos, reproduzimos, não reproduza, tá? Por favor, não reproduza. Ele acha que nós somos pessoas que nascem, crescem, reproduzem, ó, e morrem. O ateu interpreta a vida assim, entende? Então, o ateu, por definição, ele não tem um senso de proporção, ele não tem senso de justiça real. Ele só interpreta a justiça como uma coisa meramente conveniente. Ou então aqueles ateus um pouquinho mais, né, coitadinhos, né? Ah, nós temos que prender o cara porque nós temos que melhorá-lo. Não, cara, nós temos que prender o cara porque nós não o aguentamos aqui, sabe? O cara tá roubando, o cara tá matando, prende essa porra. No caso do assassino, né, tem que ter pena de morte. Por quê? Porque se você fala que não tem que ter pena de morte, você está falando que a punição do assassinato tem que ser menor que o assassinato. Que porra é essa? Que porra de justiça é essa? Sabe? Ainda vai ter gente que vai querer me dar aula de Bíblia, né? O cara é protestante, o cara tem uma visão protestante das coisas e quer me dar aula de justiça. Porra, eu não tenho tempo pra isso, cara. Pega lá o rei Davi. O rei Davi passava peixeiro em todo mundo. Santa Judite matou todo mundo lá do exército assírio e mandou ver, porra. Sabe? É a minha santa favorita do Antigo Testamento, né? Sou apaixonado por ela. Ela é, inclusive, na minha opinião, maior que a Rainha Esté. A não ser que chegue um cara aí que fale que não, mas a Rainha Estela era a rainha, então ela tinha uma responsabilidade maior. Tá bom, mas eu prefiro Santa Judite, tá? Sou apaixonado por essa mulher, cara. Sério, é nossa mãe, tá? Nossa mãe Judite, embora ela fosse virgem, né? Então, cara, pra finalizar aqui, né? Pra não chegar nos 10 minutos, eu não quero fazer vídeo grande, tá? É basicamente isto. O ateu, como ele não tem uma visão proporcionada, né? Proporcional das coisas, ele fica com a questão material. Só que o ser humano é imperfeito e por questões puramente materiais é literalmente impossível o cara permanecer justo, mesmo perante muito tempo. Ele vai sempre interpretar a justiça como uma coisa conveniente apenas, uma coisa que convém naquele momento, né? Uma coisa assim imediatista, ou então nem isto, né? Ele vai, enfim, o mundo vai corrompê-lo. Eu já vi muitos ateus que se vendem por dinheiro, assim, por facilidade, sabe? Por coisas vergonhosas, baixas, animalescas, tá? Literalmente animalescas, porque o cara faz isso por quê? Porque ele quer bens materiais, ele quer cachaça, ele quer droga, enfim, né? Então, para finalizar, o ateu, ele sempre vai interpretar a justiça neste sentido, né? Neste sentido, não no sentido do verdadeiro equilíbrio, mas uma mera conveniência. E nisto, né? Passo uma muriçoca aqui. E nisto, ele vai fatalmente ceder à pressão do mundo, que também vê a lei, né, a justiça como o poder do mais forte. Nisto consiste o marxismo, nisto consiste o liberalismo, na parte econômica, nisto consiste até o protestantismo. Porra, o protestantismo, por exemplo, né, o calvinismo, quando os calvinistas não conseguiram converter os católicos do Brasil, né, pega lá a história de Santo Inácio de Azevedo, os mártires. Quando os calvinistas não conseguiram debater com os católicos no Brasil, o que foi que eles fizeram? Meteram a porrada. E os calvinistas foram responsáveis por gerar mártires católicos. Por quê? Porque eles mataram os católicos. Então, até no sentido teológico, até no sentido protestante, né, eles interpretam a justiça como a lei do mais forte. Por quê? Porque os caras têm armas, têm violência e o que move o mundo é basicamente o quê? O medo. O próprio Joseph Stalin, comunista, ditador da União Soviética, confessa isto, né? O que é que move o mundo? O que é que move os homens? Mesmo. O medo. Ou o medo ou a santidade. Valeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente.